Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, Tem uma let passagem me bem sow interessante que love. leva a uma boa reflexão sobre a vida de Francisco, né, e sobre o seu comportamento. E mais interessante do que tudo isso, né, é que o comportamento ele reflete uma crença, um pensamento. Então, através desse comportamento de Francisco, a gente pode identificar um pouco como ele pensava. Bom, a história é o seguinte: Francisco ficou durante determinado tempo numa região, e até tem uma estátua aqui que simboliza isso, que vocês vão ver aqui nessa imagem, né? E o que acontece? Era um eremitério, né? Uma região meio afastada, e eles construíram lá uma choça onde eles se reuniam, faziam comida, faziam as meditações, né? Faziam as suas orações. E o que aconteceu? Tinham dois freis, né? E por coincidência os dois tinham o mesmo nome, que era o Frei Angelo Tartalati e o Frei Angelo Tancredi, né? E esses freis foram pegar a lenha, né, para trazer para fazer uma fogueira, né? E no caminho, né, eles foram, entre aspas, né, quase assaltados por três bandoleiros. Já corria um boato, né, na região, notícias que tinham bandoleiros circundando e querendo assaltar as pessoas, né? E eram, na realidade, esses três bandoleiros. E quando esses bandoleiros vieram para cima dos freis, né, um dos freis logo foi gritando e falando, né, o que os bandoleiros não sabiam, que os dois eram ex-soldados, né? Então um dos freis foi logo avisando: já fui soldado, arrebentei canalhas como vocês. Não tenho espada, mas tenho um bastão que dá bem para quebrar as suas costelas. Então você imagine, né, um frei alto falando isso tudo, né, assustou os bandidos, eles saíram correndo, né? E aí os freis regressaram lá ao eremitério e comentaram, né, com os outros freis a passagem que tinha acontecido. E Francisco estava lá. E todo mundo deu risada, né, tal, achou divertido, menos Francisco, né? E aí eles acharam estranho o comportamento de Francisco. E aí Francisco falou o seguinte: se o ladrão do Calvário tivesse tido um pedaço de pão quando sentiu fome pela primeira vez, ou uma túnica de lã quando sentiu frio, ou um amigo cordial quando sentiu a primeira tentação, nunca teria cometido o que levou à cruz. Todos os justiçados sentiram a falta de uma mãe em sua vida. Quem é que sabe que está por detrás de cada coisa? Quantas vezes a aurora que está escondida atrás de uma montanha? Ninguém é mau, no máximo é fraco. E é certo até dizer que é doente. Ou seja, Francisco falou bem da questão, né, dos julgamentos que nós fazemos, né? E complementou: eu vou sair por aí, procurar os bandoleiros, pedir perdão e levar-lhes pão e carinho. Francisco tinha sempre isso, não era só o alimento físico, mas também a amizade, o carinho, o alimento, né, que aquece a alma. Os dois freis se sentiram muito arrependidos do que eles fizeram, muito, né? Eles caíram na realidade. E eles pediram para Francisco, como forma de penitência, que eles fossem atrás dos bandoleiros. Francisco falou: tudo bem, então vocês levem uma mensagem para ele. Venham, irmãos bandoleiros, venham comer a comida que o irmão Francisco preparou com tanto carinho para vocês. Se eles perceberem paz em teus olhos, vão se aproximar imediatamente. E foi o que ocorreu, né? Os freis encontraram os bandoleiros, falaram que Francisco tinha pedido, eles trouxeram os bandoleiros lá para onde eles ficavam, né, lá em Monte Cassale, né, e deram comida. E depois, né, foram conversando tal, e com o tempo os ladrões vinham com frequência e traziam madeira, né, traziam lenha. E Francisco conversava com ele, lavava os pés deles, dava comida, conversava, e com o tempo esses três bandoleiros acabaram se convertendo.
Então, são algumas lições que vocês podem refletir e aprender com esse comportamento tão bonito de Francisco. Vocês devem ter percebido que eu estou usando essa figura, né? essa imagem aqui, que é o tal. Eu vou explicar para vocês qual a origem dessa imagem. Bom, primeiro o tal, ele tem referências bíblicas, tanto em Ezequiel, em Moisés, né? Principalmente em Ezequiel fala que as pessoas que seriam salvas tinham esse símbolo na testa. Mas tem outras explicações, né? Dentro do alfabeto hebraico, né? Ele é a última letra do alfabeto hebraico. No alfabeto grego é a 19ª letra. E no nosso alfabeto, né? É algo próximo da letra T, né? E esse próprio formato aqui representa muito assim o cruzamento, né? Entre o que é terrestre e o que é divino, em direção ao céu, e o que é terrestre. Bom, isso são o significado, mas qual é a história, né, do tal? Em 1215, o Inocêncio III, que vocês devem se lembrar bem, né, que ele autorizou Francisco a criar a ordem, e Francisco criou a Ordem dos Frades Menores, né? Inocêncio convocou, né, as várias ordens, e ele queria criar um novo símbolo para a igreja. E Francisco adotou justamente esse símbolo como o símbolo da Ordem dos Frades Menores, conhecida como OFM, né? Em muitos lugares vocês vão ver OFM, a Ordem dos Frades Menores. E ele adotou isso, né? E tem uma passagem interessante, porque quando ele é pendurado no pescoço, ele tem 3 nós, né? Ele tem esses nós que representam, né, a base filosófica, né, a base espiritual da própria ordem franciscana, que significa a obediência, a pobreza e a castidade. Então era para os frades se lembrarem desses 3 pontos fundamentais. E tudo isso, né, ele tem um cordão que conduz tudo isso, um elo, né? E esse cordão é aquilo que une todos esses 3 pontos, né? E de forma também bem relacionada, né, ao conceito da ordem franciscana, isso tudo, né, ou seja, o cordão que une tudo isso representa o Evangelho, que era a base, né, das ordens franciscanas. Como vocês viram, né, quando ele escreveu a primeira regra, basicamente a conduta era viver como estava no Evangelho. Então essa é a origem do tal, né, desse símbolo aqui que vocês conhecem. Uma das bases da ordem dos frades menores era justamente as peregrinações. Eles viajavam desde o começo, quando viajavam em dupla, né, depois foi aumentando, foi se estruturando um pouco melhor essas viagens, mas o objetivo era o mesmo, era viajar para pregar a filosofia, né, o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Em 1212, Francisco quis ir para a Síria, então ele pegou um navio, mas não foi uma viagem bem sucedida, teve problemas durante a viagem, né? O barco teve problemas e o barco acabou voltando, né, para a região da Dalmácia, ele ficou na cidade de Ancona, enfim, ele não conseguiu concluir essa viagem. Ele novamente, né, voltou para Assis e tentou ir novamente pelo Marrocos. Então ele saiu de Assis, foi subindo, né, passou o sul da França, e nesse momento consta, né, a viagem que ele fez para Santiago de Compostela. Eu sei que muitos, né, gostam de fazer o caminho de Santiago, né? Muitos também já visitaram, desejam visitar Santiago de Compostela, pois saibam que Francisco esteve lá em Santiago de Compostela e ele fundou um convento, né? Hoje chama-se Convento de São Francisco de Valdétios, né? Ele foi fundado por Francisco de Assis em 1214. Né? E Francisco seguiu esse caminho, né? Mas convém destacar que ele não conseguiu chegar via Marrocos também, na parte da Síria, né, na parte do Oriente Médio. Mas isso era um desejo muito forte dele, né? E aí tem uma coisa em Francisco que é muito, muito rico e serve até de lição para nós, né?
Ele não mirava assim, fazendo uma analogia, no teto, né, das casas, né? Ele mirava onde? Ele mirava mais longe, ele mirava na lua. Ele queria o quê? Ele queria visitar, né, a região do Oriente Médio, onde normalmente falavam, né, na época da igreja, que estavam os infiéis. Eles chamavam os sarracenos de infiéis. Sarracenos são os árabes e muçulmanos que ficavam naquela parte. E ele gostaria, né, era um desejo dele visitar, não converter, mas ele gostaria de visitar, né, para levar um pouco da sua mensagem para os muçulmanos, para os árabes, né? Então, vocês podem ver que não era uma coisa, um objetivo muito simples, né? Era um objetivo bem grande, principalmente se a gente considerar que em todo aquele período, né, haviam as cruzadas e havia uma guerra permanente entre os árabes muçulmanos, né, e os cristãos que estavam tentando recuperar Jerusalém. E aí teve uma história que é uma história maravilhosa que vocês vão ouvir agora. It is the height of the Crusades. Muslims and Christians have been fighting one another in a war that has raged 120 years. As death and misery mount, St. Francis of Assisi and the Sultan of Egypt, Mohammed al-Kamil, nephew of the famous Salah ad-Din, defy their angry times and human nature itself to cross the bloody battle lines and meet in peace. But will it make a difference? How does anyone stop the violence in a seemingly endless conflict? We are more than just our daily struggles. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. The Lord has made us for a greater purpose. To be instruments of His peace. When Al-Kamil comes to the throne, he's in a rather precarious position. These two were indeed seeking peace in the midst of war, so they were open to being transformed by the person who was allegedly their enemy. Esse momento que eu vou narrar para vocês, segundo vários historiadores, né, é o momento talvez mais relevante, né, ou um dos mais relevantes do segundo milênio. Segundo Silvonei José, que é um famoso historiador, esse momento encarna, né, um gesto de paz muito significativo entre duas grandes religiões, o cristianismo e o islamismo. Nessa época, para contextualizar para vocês, depois de muitas tentativas fracassadas de ir até Jerusalém, Francisco conseguiu. Ele foi com 12 frades, né? Então, com um grupinho de frades que o seguiam, né? Eles atravessaram de barco o Mediterrâneo e foram atravessando o deserto a pé. Então, só para vocês terem uma ideia, era 4.000 quilômetros a distância entre Assis, né, e Jerusalém. E parte disso, né, a parte que não era que eles não atravessaram de barco, que eles atravessaram a pé, eles foram descalços, né? Então, vocês imaginam a dor e o sofrimento para fazer essa viagem. Um detalhe importante, naquele momento estávamos vivendo a Quinta Cruzada, né? E vocês se lembram bem que as cruzadas, inclusive, passavam por Assis, né? E Francisco foi se encontrar com a Quinta Cruzada, inclusive ele ficou um tempo lá, ele ficou pregando, né, para as pessoas que faziam parte da cruzada, mas ele tinha um objetivo bem definido, ele queria se encontrar com o sultão do Egito. E era uma situação muito perigosa, porque o sultão, ele pagava por cada cristão morto um prêmio em dinheiro muito significativo.
Então toda a população, os guardas, os árabes lá, né, eu vou fazer um dinheirinho matando aqui um cristão e trazendo aqui para o sultão. Então era uma situação muito perigosa, mas ele enfrentou essa situação. E ele foi, né, na cidade de Damieta, que fica no Egito, né, foi falar com o sultão. Não deu outra, quando ele chegou ele foi preso. Né? Só que ele não foi morto, né, nesse momento. E ele se comunicou, eu não sei exatamente como, mas ele falou, eu quero falar com o sultão. Né? Então a gente percebe muitas vezes que a comunicação, né, quando você tem uma razão muito forte, né, você tem um propósito muito grande, o idioma passa a não ser um obstáculo. Né? Resultado, né, esse eu quero falar com o sultão foi tão forte que os guardas levaram ele para falar com o sultão. E o sultão recebeu Francisco. Então vocês imaginam o sultão do Egito recebendo uma pessoa humilde, descalça, com aquela roupa que que nós já falamos, né, com uma túnica, né, um cinto, né, uma coisa bem humilde, né? E o sultão recebeu Francisco e eles começaram a conversar. E mais do que isso, né, o sultão começou a ficar muito impressionado com esse diálogo, com essa conversa. E chamou os sábios, né, que conviviam com ele para também fazer parte dessa discussão. E esse período, né, não foi só uma visita curta, né? Francisco acabou ficando alguns dias em Damieta, né? Ele foi hóspede do sultão, né? E teve assim alguns momentos muito interessantes nessa passagem de Francisco junto com o sultão. Nesse momento, né, que as conversas transcorriam entre o sultão do Egito lá e os sábios que acompanhavam toda aquela corte egípcia, Francisco pôde explanar um pouquinho do Evangelho, da palavra de Cristo, né? E ele falava muito não só sobre o Evangelho, mas sobre a fé. E esses conceitos começaram a despertar a atenção dos sábios, né? E os sábios queriam saber um pouco mais como é que é essa fé, o que é isso na prática, né? E Francisco falou, vamos fazer uma coisa, fazer uma experiência. Tem uma fogueira lá que vocês estão vendo, vocês vão comigo, tá? A gente vai atravessar a fogueira e não vai acontecer nada com a gente, porque eu tenho fé que não vai acontecer nada. E Francisco foi, né, com os sábios, é lógico, né, que se aproximando da fogueira, os sábios saíram correndo, né, pararam, não, eu não vou entrar nessa fogueira, né? Mas Francisco não, Francisco foi caminhando e quando ele ia entrar na fogueira, ele foi impedido de entrar pelo próprio sultão, né, que falou assim, não, para, eu estou muito impressionado com todos os seus ensinamentos, com a sua fé, e realmente o sultão ficou muito sensibilizado com tudo que Francisco conversou com ele, com o diálogo, com o humanismo, né, que Francisco levou nesse encontro. E esse humanismo que Francisco levou nesse encontro fez com que o sultão desejasse a conversão ao cristianismo. Só que eles viviam num momento de guerra, era a Quinta Cruzada, né, a guerra entre os árabes, né, os muçulmanos versus os cristãos, então não tinha muito sentido, a população não ia aceitar, né, o sultão se convertendo nesse momento ao cristianismo. E aí eles assumiram um compromisso. O compromisso foi que antes do sultão morrer, Francisco viria e faria a conversão dele ao cristianismo. Além disso, né, o sultão também deu um salvo-conduto para Francisco e para os 12 colegas que acompanhavam ele, né, os 12 frades. E eles puderam entrar na Terra Santa, visitar, né, todos os locais religiosos e depois voltaram para Assis. Mas o que ficou de herança, né, desse momento magnífico aí para a humanidade? Primeiro, para vocês terem uma ideia, até hoje todos os lugares sagrados do cristianismo em Jerusalém são cuidados pelos franciscanos, né? Então tem mais de 300, 400 franciscanos em Jerusalém que cuidam dos locais sagrados aos cristãos, né? Então isso começou em 1219, olha que coisa, nesse encontro do Francisco com o sultão. Mas tem uma outra coisa, lembram que o
o sultão queria se converter? Pois é, Francisco morreu em 1226. Né? E o que ocorreu? Ele apareceu em sonho para 2 dos seus discípulos, né? 2 frades que faziam parte da ordem dos frades menores. Em sonho, ele falou para eles se encontrarem, né? E irem em direção a Damieta para fazer a conversão do sultão. E foi o que eles fizeram, né? Praticamente, né, fizeram a mesma caminhada que Francisco tinha feito. Atravessaram de barco o mar Mediterrâneo e atravessaram o deserto, né, até Damieta e a região de Jerusalém. O sultão já estava no final da vida, mas ele sabia que ele seria convertido. Então ele avisou toda a guarda dele: olha, se vocês virem pessoas vestidas como franciscanos, deem passagem e tragam o mais rápido possível, né, para eu ter com eles, ou seja, para eu conversar com eles. E foi o que ocorreu, né? Os franciscanos chegaram a tempo, o sultão já estava assim no final da vida mesmo, quase para morrer, mas ainda, né, pôde receber a conversão. Então Francisco, mesmo morto, né, ele cumpriu a palavra dele de converter o sultão Al-Malek ao cristianismo. E esse momento, né, essa história é uma das histórias mais lindas de Francisco. Existem monumentos, existem livros, filmes que contam todo esse percurso, né? E o que é mais interessante, né, o que está por detrás disso tudo, a filosofia, a busca do diálogo, né, de Francisco, o diálogo com o sultão ou com os assaltantes de Monte Cassale, ou seja, ele vê no diálogo, né, a busca pelo encontro, pelo comum e pela paz. Essa é mais uma das lições que Francisco deixa para a gente. E o que é interessante, assim, eu sempre reforço, né, em todos os momentos desse vídeo, a gente tem que ver ele como um homem, né? Se a gente vê como um santo, perde um pouquinho o impacto, né? Ele era santo, tal. Não, ele era um homem, né, mas que tinha uma convicção, uma proposta de vida, como vocês viram em todas essas histórias que eu contei, né, muito firme e muito forte. Então, mais um ensinamento, né, mais uma percepção que Francisco nos deixa e com certeza nos leva a fazer algumas reflexões também.